Oi pessoal, beleza? Aqui nesse cliente nós vamos rejuntar o banheiro que está tendo um vazamento no apartamento de baixo. Aqui nós vamos usar o rejunte branco da porcelanato, tá? Mas antes de a gente fazer qualquer coisa, a primeira coisa que nós vamos fazer é preparar o espaço. Aqui nós temos essa chavezinha, que é um raspador. A gente vai raspar todas as frestazinhas, né? Tirar as impurezas e vamos limpar com a escova de dente velha, tá? E depois nós vamos misturar o porcelanato nesse aplicador aqui. Eu aproveito aquela embalagem que vem com mel. A gente cortou até um pouco maior, mas o mínimo possível se cortar. Você vai fazer uma massa homogênica, né? E colocar ali dentro e aplicar direto no local depois que você tiver limpado todos os lugares. Aqui nós vamos raspar, né? Ó, é tipo uma chave de fenda com uma curvinha. Se você não achar, você pode confeccionar. Pega a chave de fenda, entorta ela ou faz com um vergalhão mesmo, tá? Nós vamos limpar todos os lugares que tiver, tirar toda a impureza, se fica um pouco de rejunte solto, né? Na hora de preparar, talvez a obra não prepara, tá bem fundo, tá vendo? Então não pode ficar, você vê que tá até meio escuro, tá vendo? Então tem que ficar branquinho. Está escuro porque tem impureza, ou não foi aplicado direito. E como a obra na construtora, as pessoas têm muita correria, acaba não conseguindo fazer certo. Se você observar aqui nem tem rejunte direito, ó. Tá bem fundo mesmo. Então você não tem rejunte direito aqui, ó. E a água tá ficando empoçada nesse cantinho. Então provavelmente o nosso problema está sendo aqui, tá? Então nós vamos limpar direitinho e aplicar o verniz. Nós usamos a escovinha de dente para limpar. Eu uso duas, né? Eu uso essa aqui que é reta, né? E eu uso também essa que é curva. A maioria das vezes eu uso essa curva, mas eu gosto sempre de usar as duas. A curva e a reta. E a escovinha de dente para fazer a limpeza. Lembrando que o banheiro tem que estar seco, né? Livre de sabão. Tem que lavar várias vezes, enxaguar várias vezes, porque não pode ter sabão. O sabão não faz aderir bem o rejunte, tá? Se observar, saiu bastante sujeira do local lá, tá vendo? Dentro da gretinha. Isso são sujeira, não é nem pedaço de rejunte, não, é sujeira mesmo. Sujeira de asfalto que foi entrando, né? Por exemplo, caía no box e acabou indo lá pro buraco. Ou seja, se tinha rejunte, soltou. Às vezes pode acontecer do rejunte não ser bem preparado, ou às vezes o rejunte de péssima qualidade. Eu acredito que não seja rejunte de péssima qualidade, porque esse apartamento aqui é um apartamento que vale aí entre 600 a 1 milhão. Então, provavelmente a construtora não ia fazer isso, é uma construtora bem conceituada. Então, provavelmente, na hora do pedreiro aplicar, não observou a penetração do rejunte. Então, o que eu faço? No caso esse vasilhame que eu aproveito do mel, que eu uso muito mel, eu uso em média 1 litro de mel por mês. Eu aproveito a embalagem para fazer esse tipo de trabalho. O que eu faço? Eu coloco 1/10 de água e 1/10 de água nessa embalagem. Aí nesse 1/10 vou colocando o rejunte, né? No caso aqui nós estamos usando porcelanato, né? E vou mexendo até ele começar a ficar homogêneo. Só que eu não uso ele na consistência do rejunte de área grande, porque eu estou querendo penetração, profundidade. Então eu tenho que deixar ele mais líquido. Então ele vai ficar uma pasta não tão pastosa para ele aprofundar bastante, né? E eu preciso de fazer com que ele aprofunde o máximo possível, que eu estou corrigindo um rejunte, o local onde que o rejunte se rompeu, tá? Então, basicamente, esse é o meu kit, né? Composto com uma espátula, 2 riscadores, um curvo 90 e um reto, a escova de dente, a embalagem, né, lá do mel, e um pano, e poderia ter também aqui uma esponjinha, tá? Mas isso aqui é o suficiente.
Um outro detalhe que vocês têm que observar, não faça esse movimento aqui, tá? Faça o movimento lateral, tá? Sempre na lateral, nunca na vertical. Por quê? Porque o produto ainda no início está cheio de pó, então você pode tampar o bico. Então você faz este movimento, tá? E depois que estiver bastante feito, aí você pode fazer este movimento. Se você saber que ter certeza que estiver líquido, aí você faz esse movimento. Só depois que você fizer umas 30 vezes isso aqui, ó, e você vai poder fazer o movimento contrário para que não venha entupir de pó o bico. Este é o resultado que fica a correção do rejunte. A água cai de lá para cá, tá? Ela vai cair para cá. Estava vazando nesse cantinho ali, tá vendo? Onde está a tinta branca de rejunte, que foi removido o antigo e colocado este aí, de fora a fora, tá? Nessa parte mais para cima é o silicone. A gente vai romper o silicone ali, que é o velho, e passar um silicone novo e beleza, está aí o serviço. Valor do serviço: tempo 2 horas de serviço, R$180 quem Juiz de Fora. Se fosse em Brasília seria R$220. Se fosse na Amazônia, eu não me lembro qual que é a capital da Amazônia, lá seria o mesmo serviço, seria R$300. Ou seja, quanto maior o local que você está, mais caro. Se fosse numa cidadezinha aí de 5 a 40 mil habitantes, este serviço teria que ficar na faixa de R$100 a R$150. Então é um serviço que qualquer pessoa pode aprender e assim, só copiar, só acompanhar meus vídeos aí, ó, vou estar sempre dando ideia de como você viver bem com serviços simples, que as pessoas precisam muito, não acha profissionais para fazer esse tipo de serviço, é só fazer bem feito. Não sabe? Segue a gente aí nas redes sociais. Um abraço, até o próximo.